Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, trazendo mais um corte aqui para vocês sobre o Flamengo nesta quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, trazendo as últimas novidades aí para vocês sobre o Mengão. Então, tá chegando aqui, galera, pela primeira vez, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera. Estamos trazendo aqui mais um corte que nós vamos reagir junto aqui no canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, com o programa aí F360, analisando aí tudo de ontem aí, do empate do Mengão na altitude, jogo difícil, complicado, a gente já sabia, né, que seria difícil enfrentar o LDU fora de casa. Então vamos ver o que a mídia esportiva aí brasileira falou aí sobre esse empate do Flamengo. Então, mas se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, galera, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino, compartilhe nossos vídeos. Vamos aqui para esse corte. O LDU não foi. Acho que essa foi a novidade do jogo. Agora, era um jogo para dosar, né? Essa questão da dosagem passa pela sua cabeça o tempo inteiro nesses jogos a 2.800 e quanto? 50? É, por aí. Mais de 2.800 metros de altitude, né? Embora na prática, depois o Felipe Luiz fala que o Bruno Henrique pediu oxigênio. E eu acho que dos jogadores, o que mais pareceu cansado no fim do jogo, não por acaso, era o Ailton Lucas. Saiu de marca. O resto deu para dosar bem, meio no limite no fim do jogo. Se o Flamengo correu riscos, foi no fim do jogo, em dois lances, o gol impedido e uma cabeçada que assusta muito. Mas dos males o menor. Perdeu aqueles pontos em casa, o ideal seria que eles fossem recuperados contra a LDU, que é o jogo mais difícil do grupo. Não deu. Isso que o Felipe Luiz falou sobre a segunda colocação não é uma tragédia, mas ela pode te complicar na Libertadores, porque aí você perde privilégios de decidir em casa, a questão de quem você pega, as viagens, isso pode te complicar mais. Sim. Vamos dar uma olhada no grupo do Flamengo, como está? Terceiro, né? Por favor, professor, me ajude aí. Sim. Em primeiro, LDU, 5 pontos. Em segundo, o Córdoba, com 4. Central Córdoba. Central Córdoba, com 4 pontos, junto com o Flamengo. E último, o Táchira, 0 ponto. Saldo do Flamengo ali. E tem jogo, né, entre o Central Córdoba e o Táchira na quinta-feira, não é isso? Classificação, né? Sai da zona de classificação. Eugênio Leal, qual a sua análise do empate rubro-negro jogando na altitude, na chuva? Então, né, a gente fica vendo 2 horas de jogo, quando termina a gente fica pensando, o que vai dar para falar desse jogo? Teve pouca coisa, aconteceu quase nada. Então, ficar imaginando, assim, eu acho que, a começar por uma atuação ruim da LDU, que a gente já colocou aqui, né, outras equipes da LDU já pressionaram muito mais os adversários, já criaram problemas. Ano passado eu fiz, né, as transmissões da Recopa entre LDU e Fluminense. O jogo lá de Quito, o Fluminense não conseguia sair do campo de defesa. Era uma pressão o tempo inteiro, marcação alta, intensidade. Ontem não, ontem a LDU baixou. São Paulo teve dificuldades lá. São Paulo, normalmente quem vai jogar lá, tem né? dificuldades. Os caras aprontam correria. Ontem não. Baixaram as linhas, ficaram ali atrás, deram a bola para o Flamengo. Fiquei imaginando durante o jogo que fosse uma estratégia, olha, dá a bola para eles gastarem energia e no segundo tempo os caras vêm para cima. Até nos últimos 15, 20 minutos, de certa forma aconteceu isso. Sim. Mas ainda aconteceu sem a intensidade imaginada. A LDU com muitas dificuldades técnicas mesmo, errando muitas jogadas. Porque a gente sabe que o Flamengo, desacostumado com a altitude, chegando lá vai se enrolar com a velocidade da bola, com a capacidade mesmo de você dar um arranque, o domínio mais difícil. Mas a LDU não, a LDU tá em casa, joga lá sempre. E eles cometeram vários erros técnicos, assim, que eram inesperados. E o Flamengo acabou saindo com esse empate, que é um empate, beleza. Não era o que o Flamengo queria, assim, gostaria de poder recuperar os pontos perdidos em casa, né, diante de um adversário que é considerado o mais difícil do grupo fora. Mas também não perder o jogo, se perdesse seria muito complicado. Porque veria a própria LDU abrindo uma vantagem, que não aconteceu. E como disse ali o Pedro, agora tem 9 pontos,
vai para o Maracanã para ganhar os seus 2 jogos no Maracanã, contra o Tátira e a LDU, e talvez nem precise ganhar do Central Córdoba fora, dependendo da combinação dos resultados. Talvez você consiga, com 10 pontos, se classificar. Mas é claro que é bom buscar também o máximo que você estiver pensando nas rodadas seguintes, né? Faz oitavas de final, quartas de final, para poder decidir em casa a maior parte dos jogos. Então é aquele jogo que ficou com a sensação de que, nossa, poderia ter acontecido alguma coisa. E não aconteceu. Ainda bem que não perdeu, né? Não perdeu, menos mal. Assim, não é bom, não é ruim, passou. Aí, além do Flamengo não conseguir um pontinho, a LDU teria ganho mais 2. Então, né? se perdesse, a primeira colocação já teria ido para o espaço, se perdesse. Agora tem a possibilidade de primeira colocação, até pelo que o Eugênio falou, né? A matemática dos números, como diria um amigo meu, até dá para você pensar que o Flamengo faça a lição de casa, nem precise tanto desse resultado fora na Argentina, mas é menos do que se pensava, né? O Flamengo é time para ser primeiro do grupo. Aliás, isso já aconteceu no ano passado. E no retrasado também. E no retrasado. São 2 Libertadores já que o Flamengo não emplaca o primeiro lugar do grupo. Vamos falar de outro 0-0 do rival do Flamengo, do Vasco. Primeiro, E propriamente no campo defensivo. Sobretudo no segundo tempo, sobretudo no primeiro tempo. Então, assim, a posse de bola não pode ser analisada com um número frio. Me Ela surpreendeu precisa ser ver que a LDU finalizou mais, porque não teve grandes momentos de perigo. Claro, teve um momento de mais perigo no jogo, a cabeçada do Estrada. Sim, no Estrada, no final do jogo, no final da partida. Ó, o XG da LDU foi 0,92, o do Flamengo 0,56. A LDU chegou até mais, por essa medida, mais perto do gol. O XG mede, né? Expectativa de gol. A qualidade da finalização. O nome usado é A tradução expectativa, é né? expectativa. O X vem de expectation, de expectativa. Ou seja, qual é risco maior. Quanto você esteve perto de fazer Sim, o de fazer o gol. Isso, risco maior. mede o risco de gol. Sim. Mas essa questão do Flamengo, isso é algo recorrente. Desde o finalzinho ali do Campeonato Carioca, né? Claro que o Campeonato Carioca nem sempre é parâmetro, na verdade, acho que nem é parâmetro. Mas o finalzinho tem os clássicos. É isso. Então e aí já o sarrafo sobe aproxima um da pouquinho realidade. mais. A gente discutia muito sobre esse poder de finalização do Flamengo e com a ausência do Pedro, claro que é um jogador diferente. É hoje, na minha opinião, no Flamengo, o único cara que consegue finalizar com alguma maestria. Hoje, Mas não voltou ainda, né? Mas não voltou ainda. Tá. Não voltou ainda, ponto. Está naquele comecinho do processo de readaptação. Isso é uma questão. A outra é essa posse de bola do Flamengo que roda o gol adversário. Foi assim também contra o Vasco. No segundo tempo, o Flamengo foi bem melhor do que o Vasco, tá? No clássico do final de semana. No primeiro tempo foi um jogo mais parelho, inclusive um jogo bom, dos dois lados. Jogo de encaixes muito interessantes. Mas o Flamengo, ele tem uma situação... Na verdade, acho que são 2 situações. É um elenco muito qualificado que entendendo a sua qualificação, né? Entendendo que é um elenco muito bom, é um elenco que pode resolver jogos, ou então sente que pode resolver jogos a qualquer momento. Isso eu acho que é um ponto. E o segundo ponto é essa posse de bola que fica rodando o gol adversário, muitas vezes ela gera um pouco de preciosismo na hora de finalização. Isso aconteceu no jogo contra o Vasco. Eu comentei esse jogo e o Flamengo parecia que não estava buscando sempre a melhor jogada. Não fazer o simples. Encontrar a jogada perfeita. Eu até brinquei, né, na rádio que não existe gol feio, né? O feio é você não marcar, o feio é você não fazer o gol. Dá maravilha. E é o autor isso. Da máxima. É isso. Então, assim, me parece um Flamengo que está buscando sempre uma jogada bonita, sempre algo que encante, mas esquece do principal, do objetivo do futebol, que é você marcar gols e vencer o seu adversário. É um Flamengo muito melhor do que a LDU. Estávamos debatendo aqui. É um Flamengo muito melhor do que 30 dos 32 times da Libertadores. Talvez bata ali de frente, elenco a elenco, com o Palmeiras. Mas, ainda assim, é um Flamengo que pode ir além de impor o seu ritmo de jogo. É um Flamengo que está devendo muito nesse sentido. Porque impor o ritmo de jogo é algo natural. A gente já espera que o Flamengo vai fazer isso. E o Flamengo faz isso muito bem. O Flamengo consegue circular muito bem a área adversária, consegue muito bem manter essa posse de bola no seu setor ofensivo, mas na hora de definir as jogadas, o Flamengo está sofrendo. E os nomes que chegaram, né, no caso o Juninho, ele não é esse definidor de jogadas,
Não sei nem se o Flamengo busca o Juninho né, na procura desse definidor de jogadas. Ele não é um definidor de jogadas como o Pedro, é um jogador que pode lateralizar, é um jogador que pode abrir espaços, é um jogador que sai muito e arrasta a marcação, de mais movimentação. Mas não é aquele cara que vai ficar plantado lá na frente para empurrar a bola para o fundo da rede. E aí o Flamengo vem passando aí uns, não vou dizer que uns maus bocados, mas é algo que a gente consegue identificar um problema. A finalização do Flamengo está sendo muito ruim. A escalação inicial tinha algumas surpresas, né? O Plata sentiu na véspera, sentiu o joelho. O Michel teve algum problema? Não, estava no banco. Aí foi opção mesmo, Opção né? mesmo. Opção mesmo. Uma das substituições com as quais o Felipe Luiz morreu. Sim. Ele ia morrer com duas e acabou ficando com uma. Eu acho que a questão do Pedro, talvez, a recuperação completa, porque o Pedro ainda não tem essa recuperação completa. Então, na hora que ele tiver... Uma coisa é a recuperação física, a recuperação clínica, isso aí ele já tem. Ele está tendo uma recuperação física e essa recuperação física vai culminar, vai entregar a ele a recuperação plena técnica. Ou seja, ele para estar tecnicamente, ele para ser o Pedro, definidor de jogadas, artilheiro, jogador que com um toque só na bola consiga fazer um gol, esse Pedro só vai aparecer na hora que fisicamente ele estiver melhor. Vamos lá, clinicamente está recuperado, tanto que está jogando, agora fisicamente ele está ainda abaixo e o fato de estar abaixo fisicamente interfere diretamente no desempenho dele técnico e até tático. Então, assim, na hora que o Pedro estiver nessa plenitude, aí a gente tem que ver o seguinte: se o Pedro estiver bem para poder jogar, para poder fazer os gols, e o Flamengo começar ou continuar a sofrer com essa questão de criar oportunidade e não fazer gol, aí o Felipe Luiz vai ter que rearrumar o time. Ou então, se a bola voltar a entrar, está resolvido o problema, era realmente a peça que faltava o Pedro nesse quebra-cabeça. O Flamengo sofre com esse problema que vocês apontaram do futebol brasileiro, né? Esse abril com cara de dezembro, todo mundo cansado, machucado, né? Precisando ser poupado. Ontem o Felipe Luiz precisou tirar o Arrascaeta, né? Certamente não foi uma decisão técnica. Claro que a gente tem que levar as questões da altitude. Claro, né? O Dela sim, Cruz claro. e o Alan, por exemplo, nem embarcaram por questões de fisiologia, né? E aí o time mudou bastante do primeiro para o segundo tempo, algo que tem acontecido, né? Tem acontecido com o Flamengo. Tem a entrada do Pedro, que estava bem perdido ontem, né? Bem desencontrado, absolutamente e voltando natural. Muito, né? Sim. Voltando muito. Na altitude. Sim. Num cara que não está fisicamente 100%. Verdade. E talvez a decisão mais questionada do Felipe Luiz. Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta, em vez de fazer uma mudança com o Gerson, deixar o Gerson livre no meio e o Luiz Araújo onde ele se sente mais confortável. Agora eu não sei até que ponto também a manutenção do Gerson pelo lado direito foi para assim, eu vou deixar um jogador mais desgastado jogando pelo lado do campo e ter um jogador mais inteiro aqui no setor de meio campo, para ajudar ali o Everton Araújo e também o Pulgar. Pode ter sido também essa opção do técnico Felipe Luiz. Sem falar que o seguinte, a melhor chance do Flamengo no segundo tempo foi do Luiz Araújo, jogando por dentro, jogando pelo meio. Que ele pega uma bola, né, numa jogada individual, consegue levar essa bola até a entrada da área e acaba finalizando mal. Mas eu acho que ele, de certa maneira, poderia ter invertido isso, ou seja, deixar o Luiz Araújo um pouco mais pelo lado do campo, pelo lado direito, o Cebolinha pelo lado esquerdo e trazer um pouco o Gerson. O Gerson não fez um bom jogo ontem, né? Não fez um bom jogo na questão técnica. Tá? Eu acho que taticamente até teve um papel importante, mas tecnicamente o Gerson ontem não conseguiu ser aquele jogador de entrega que ele já fez, né? As atuações que ele já teve com a camisa do Flamengo. Esse resultado, em termos matemáticos, né, como a gente já discutiu aqui... Normal. Ele não foi absurdo, mesmo com a derrota no Maracanã. Uma vitória fora de casa... Você trocar um pelo outro. Mas o problema O absurdo foi não vencer o Maracanã. Não, o absurdo foi perder, pior do que não vencer. Né? Perfeito. Mas aí, entregar 3 pontos para o Central Córdoba. O fora da curva foi a derrota para o Central Córdoba. Essa é a análise matemática. Por isso que aí, nessa conta, trazer 3 pontos de Quito
devolveria o Flamengo a uma situação mais normal dentro do grupo. Em termos de matemática. Em termos matemáticos. De pontuação, né? De pontuação. Agora, o Flamengo continua, entre aspas, obrigado, a ganhar os seus 2 jogos no Maracanã, que são contra os adversários mais fracos do grupo. Contra essa LDU aí, que é fraca, e o Deportivo Táchira, que parece ser a baba do grupo. Verdade. Né? Sim. Verdade. Então, assim, não é difícil imaginar o Flamengo ganhando essas 2 partidas. A questão maior passa a ser se classificar em primeiro ou em segundo. Sim, e o jogo... E o Flamengo já se enrolou passando em segundo em edições recentes da Libertadores. E o próximo jogo contra o Central Córdoba tem esse contorno de ser um jogo... Assim, típico jogo que o Flamengo vai precisar pontuar. Se possível com uma vitória, se possível 3 pontos, ou minimamente... Buscar os 3 pontos que perdeu no Maracanã de volta, né? Para fazer essa troca. Para fazer essa troca. Porque depois faz 2 jogos em casa e aí, na teoria, para fazer 6 pontos com muita tranquilidade. Só porque uma derrota para o Central Córdoba... Vamos imaginar aqui um cenário ruim para o Flamengo. O Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira, que não é algo muito difícil. Sim, né? O jogo é amanhã. Aí ele vai a 7 pontos. 7 pontos. E aí vence o Flamengo em casa. Sim. Vai a 10. Fica muito confortável no grupo. A LDU vence o Deportivo Táchira. Também não é nenhum absurdo. Vai a 8. Sim. E deixa o Flamengo com 4. Com 4. Então, assim, de qualquer forma, basta vencer os 2 jogos em casa. Só que aí é vencer os 2 jogos em casa fazendo um monte de conta. Sim, né? aí, assim, não dependendo somente dele. Hoje está razoavelmente confortável aí, 5, 4 e 4. Por isso que eu acho... falta o jogo do Central Córdoba com o Deportivo Táchira. Na matemática da tabela, o próximo jogo, para mim, ele é muito importante. É crucial. É crucial. Assim, não dá para sair desse jogo contra o Central Córdoba sem pontuar, gente. Assim, é preciso pontuar, mesmo que seja 1 ponto. Mais uma vez, estou falando de tabela. Agora, de rendimento, o Flamengo precisa, de desempenho, o Flamengo ele precisa apresentar um futebol de mais qualidade, um futebol digno de um time que tem o melhor elenco, talvez, dentre as 32 equipes da Libertadores da América. Mas o Flamengo confunde a gente, né? É por isso que eu digo que esse time do Felipe Luiz... Mais notícias ainda, galera, para vocês sobre o Mengão. O Flamengo busca se reforçar e 3 jogadores podem chegar. O Flamengo tem que se reforçar aí, né? Essa temporada grande aí. A gente já sabia mais ou menos que o Boto deu a entender que teria algumas contratações, principalmente na entrevista que ele tinha dado com o Vender Casagrande, né? A gente tinha especulado muito que isso poderia acontecer. A matéria acabou de sair aqui pelo O Dia. Matheus Gonçalves e o Erles podem deixar o clube. Então, o Flamengo está no mercado e procura jogadores que possa reforçar o elenco rubro-negro. José Boto e Felipe Luiz definiram que ao menos 3 jogadores precisarão chegar ao elenco para deixá-lo mais competitivo na quase 80 partidas que o time pode fazer em 2025. Apesar disso, o Flamengo ainda não fez grandes contratações em 2025, como se tornou costumeiro aí nas últimas temporadas. José Boto, atual diretor técnico da equipe rubro-negra, chegou com a missão de descobrir novos talentos pelo mundo e até o momento Juninho foi a única descoberta de Boto no Flamengo. Entretanto, se os jogadores ainda não chegaram, ao menos as posições para se reforçar já estão bem definidas aí pelo diretor técnico e Felipe Luiz. Além de Jorginho, o desejo máximo do presidente BAP para a janela de transferência, o Flamengo ainda deve fechar aí com ponta, o meio armador e um zagueiro. Recentemente foi ventilada aí na imprensa a possibilidade do Flamengo contratar Juninho Capixaba, lateral esquerdo Red Bull Bragantino. Mas segundo apuramos, o clube não tem interesse na contratação do lateral esquerdo nesse momento, uma vez que já consta aí com Alexandro, Ayrton Lucas e com a volta de Matiazinho aí para o segundo semestre. Para o setor defensivo, o nome que agrada a atual gestão é o zagueiro Vitão, do Internacional, que já trabalhou com o Boto no Shakhtar Donetsk. Para o meio-campo, Júlio Incenso, paraguai de 22 anos, do Brighton. É uma das grandes opções, porém o jogador tem o desejo de continuar na Europa e Porto está em negociações avançadas para contratar o meio armador. Felipe Luiz fala de retorno aí de Victor Hugo ao Flamengo.
na ponta, Marino aí do Atlético Nacional de Medellín vem sendo acompanhado de perto pelo staff do Flamengo e surge com uma possibilidade para a próxima janela de transferência. Há muitos nomes que preenchem aí Boto, né? À medida que o Super Mundial de Clubes vai se aproximando, o Flamengo vai colocando em prática o plano de se reforçar. Além disso, o Felipe Luiz deixou claro que jogadores que não estão recebendo oportunidade devem deixar o elenco rubro-negro. Matheus Gonçalves é um dos atletas a saírem na próxima janela, assim como ele pretendido aí por grandes times europeus como o Liverpool, Barcelona e Real Madrid, e pode se tornar a maior venda da história do clube. Então aí o Flamengo segue no mercado, está analisando o mercado e deve contar aí com 3 reforços aí na janela que vai abrir no meio do ano antes do Super Mundial. Matéria, vamos deixar os créditos aqui para o portal O Dia, que trouxe aí exclusividade aí. O Flamengo está buscando se reforçar e 3 jogadores aí podem chegar nesse meio de janela aí. Então galera, se está gostando aqui do nosso conteúdo aqui no YouTube, quer nos ajudar, deixe aquele like, se inscreva, ative o sino, compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos para você ficar por dentro do mais querido e amado do Brasil, Flamengo.